paz do Senhor Jesus, a cada um, poder se sentar. E é tão bom ouvir essa palavra, né? Que a paz de Jesus, né, esteja sobre nós. Que seria de nós sem esta paz, né? Como é bom estarmos aqui, como é bom poder cultuar a Deus, poder ver as nossas crianças também cultuando a Deus. E com o coração, né, disposto a homenagear a sua mãe e todas as mães. Então, eu também quero desejar, assim, parabenizar, na verdade, né? Desejar um feliz Dia das Mães, não, porque já passou o dia. Mas parabenizar cada mãe, né? Cada uma que Deus, então, presenteou, né? Com esta herança que são os filhos, essa grande responsabilidade que nós temos. E louvamos a Deus por tudo aquilo que... Cada mensagem que o Senhor já tem falado conosco nesta noite. Mas eu quero compartilhar algo com vocês nesta noite. E vou me referir muito às mulheres, mas eu queria que os homens não se sentissem excluídos, né? Mas eu creio que os homens vão ter a oportunidade de entender um pouquinho mais, né? Como que as pressões, né, que sofrem as mulheres, aquilo que às vezes se passa conosco. E isso é tão importante, né? Porque a gente são duas mentes tão diferentes, dois funcionamentos de pensamentos, de mente tão diferentes. E às vezes é tão difícil nós conseguir expressar, né, para o marido ou para os filhos que são homens, né, aquilo que se passa dentro da nossa mente e do nosso coração. E às vezes nós acabamos evitando os diálogos, porque às vezes se torna tão complicado explicar como que a nossa mente, como que está o nosso coração, não é verdade? Às vezes torna de difícil compreensão. É tanto o homem compreender a mulher e a mulher às vezes compreender o funcionamento do homem. Mas o funcionamento do homem eu vou deixar então para o Dia dos Pais ou uma outra oportunidade o pastor trazer, né? Mas hoje então eu queria falar um pouquinho de nós mulheres, mães. E às vezes a gente pensa, talvez, a gente se pergunte como ser uma mulher ideal. E vem este pensamento, acredito que não é só na minha mente, mas na mente de cada mulher. A gente começa a pensar como ser a mulher ideal. Como ser esta mulher. E é muito desafiador, é bom ser mulher, mas ao mesmo tempo é desafiador ser uma mulher. E uma mulher do século 21, mas eu creio que de todos os séculos anteriores, sempre foi um desafio ser mulher. É um privilégio, mas é um desafio, porque nós somos desafiadas a ter uma profissão, a falar um outro idioma, a sermos bonitas, a estarmos bonitas o tempo todo, a sermos magras, a irmos à academia, a estarmos sempre cheirosas, bem arrumadas, bem maquiadas, de unha feita, a sermos eternas namoradas dos nossos maridos, a sermos boas donas de casa, as mulheres organizadas, boas administradoras, quase uma masterchef em casa, professora de nossos filhos, uma psicóloga para entender como que está o coração dos nossos filhos adolescentes. Somos desafiadas a sermos sensatas, a sermos inteligentes, bem-humoradas e, acima de tudo, somos desafiadas a sermos mulheres de Deus. Então, são inúmeros desafios que nós temos como mulheres, não é verdade? Eu acredito que esse desafio não é só meu, que esse desafio é de cada uma de nós. E vem essas cobranças sobre nós. E agora? Como ser tudo isso? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou dar conta de ser tudo isso? É o que nos sobrevém. Como conciliar tudo isso? Como dar conta? E eu creio que é algo muito importante na nossa vida como mulher. É nós nunca perdermos a nossa identidade. Nós sabermos quem nós somos como mulheres. Que essas pressões nos sobrevêm, mas nós precisamos saber o nosso valor. E nós temos em andamento aqui na igreja o curso que se chama Mulher Única. E ela fala da nossa singularidade, do quão especial nós somos para Deus. E o quanto nós precisamos saber do nosso valor, mesmo que as pessoas ao nosso redor não afirmem isso para nós. Mesmo que às vezes o nosso esposo não tenha o hábito de afirmar o nosso valor, que os nossos filhos ou no nosso trabalho.
mas que nós possamos saber verdadeiramente quem nós somos em Deus e o nosso valor, o valor que nós temos, o quão preciosa nós somos. Precisamos saber quem nós somos. E nós temos na Bíblia um exemplo de uma mulher, que sobre esta mulher sobreveio muitas coisas aconteceram na vida desta mulher. Esta mulher se chamava Radassa, e eu amo a história dela, porque a gente tira muitas lições, um aprendizado muito grande na vida de Radassa. E a gente vê que Radassa foi criada por um primo, nem foi pelos tios. A Bíblia fala bem claro que ela foi criada por um primo, não tinha seus pais. Esse primo também, acredito que não tinha seus pais. E ela foi levada para fazer parte de um harém. E nós sabemos o que é fazer parte de um harém. Uma moça jovem, ainda acredito que entrando ali na juventude, né, saindo da adolescência, ela foi levada para um lugar onde não temiam a Deus, fazer parte de um harém. Um harém são mulheres que ficam num lugar à disposição de um rei, para ele usá-las conforme ele bem quer. Então, essa menina que temia Deus, que servia ao Senhor, que foi criada por esse primo, ela foi levada para um reino com uma cultura extremamente diferente da dela, de todos os ensinamentos que uma vida inteira ela tinha aprendido. E ela teve até mesmo seu nome trocado, teve que trocar o seu nome e começar a chamar ela de Esther. O primo disse: olha, então agora que você se chama Esther, quando perguntarem qual é realmente o seu nome, para que não venham descobrir que você é judia. Então, muitas coisas aconteceram na vida desta menina, mas algo assim que me marca muito nessa história é que Radassa, a menina Radassa, com todas as pressões da vida, ela não se esqueceu de quem realmente ela era. Então, a gente tira uma lição muito grande. Radassa, independente do meio, dos acontecimentos, ela sabia quem ela era. Não ficou confusa a identidade dela, porque lá em Esther 4:14, diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, o primo estava mandando uma mensagem para ela, porque aquele povo, todo o povo judeu iria morrer. E o primo então manda uma mensagem para ela: agora que você é rainha, que você está aí no palácio, se você ficar calada nesta hora, se você se esquecer de quem realmente você é, ele estava dizendo para ela, socorro e livramento surgirão de outra parte para nós judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Esther, ela mandou uma resposta imediata de quem sabia exatamente quem era, de quem não tinha perdido a sua identidade. Ela disse: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Uau! Gente, que convicção esta mulher tinha de quem ela era. O lugar em que ela foi colocada não alterou ela em nada. Absolutamente nada a identidade de Esther. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela era uma mulher de Deus. E que se ela se tornou rainha, ela deveria continuar sendo uma mulher de Deus. E essa história ela é maravilhosa, porque a gente vê muitas vezes muitas mulheres que emagrecem às vezes 100 gramas. E elas já acham que o marido não serve mais para elas. Agora eu estou mais bonita, mais magra, né? Você já viu isso? Eu já vi. Mas a mulher emagreceu apenas 100 gramas. Elas já acham que aquele marido não serve mais. Às vezes elas começam a trabalhar e já acham que cuidar da família é ultrapassado. Já está ultrapassado, elas não precisam mais cuidar da sua família, mas ter aquele zelo com o esposo, aquele zelo com os filhos. Se perdem realmente de quem são, de quem Deus deseja que elas sejam. Começam a estudar, fazer um curso profissionalizante, ou fazer uma faculdade, e elas já deixam a sua fé de lado. Já não creem mais tanto em Deus, já não dependem mais
tanto assim de Deus. Muitas vezes, às vezes um colega de trabalho, um colega de faculdade, começa a elogiar elas e elas já se perdem nos seus princípios. Já acham que não amam mais tanto assim o seu esposo. Já começam a valorizar mais outros homens, outras pessoas. Se perdem realmente de quem elas são. E nós, como mulheres, nós precisamos ter muito firmada a nossa identidade de quem nós somos. As mulheres amadas, especiais que somos. E é muito importante, às vezes, os homens saber o quão conflitante é para nós, né? Amém? É muito conflitante para nós, às vezes, sermos mulheres e darmos conta de tudo isso. E darmos conta. Então, a gente precisa, assim, não tem como falar de mulher e não falar de marido, e não falar de família, não falar de filhos. Porque a gente não vive isolada, mas às vezes parece que vivemos os nossos dilemas e conflitos como se estivéssemos sozinhas. E nós precisamos da nossa família, que a nossa família às vezes compreenda que estamos em conflitos, que estamos lutando para dar conta de tudo. Mas a gente não precisa dar conta de tudo, amém? Tem coisas que a gente vai conseguir fazer, mulheres, e tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, e tá tudo bem. Amém? Tá tudo bem, a gente não vai dar conta de tudo. Mas aquilo que precisar dar conta, que a gente possa saber que o Senhor vai nos ajudar. Amém? Às vezes a gente vê algumas vozes, né? Ai, pastora, eu sei que você não está podendo contar comigo. Cansadíssimas, né? Porque ainda tem aquela extrema preocupação com os filhos, e agora vem o genro, a nora, e agora vem os netos. E elas ainda não conseguiram descansar, sentar na cadeira de balanço e descansar. Mas eu quero dizer para você, faça isso. Isso é saudável, amém? Amém? Pare de carregar todo mundo nas suas costas. Pare, você vai cansar. Você vai se sobrecarregar. Às vezes a gente quer mudar o mundo, carregar o mundo. Às vezes a gente quer ir, eu não sei, talvez aconteça só comigo. A gente quer ir desbravando os caminhos dos nossos filhos, para que eles não sofram, para que eles não sintam dor, para que eles não se decepcionem, para que eles não passem dificuldades. Ei, como foi que nós amadurecemos e crescemos? Foi com as dores e dificuldades. Se precisar, for necessário que eles passem, eles vão ter que passar. Pelas dores, pelas necessidades, porque só assim eles crescerão. Então a gente tem que pensar que tentar dar conta de tudo vai trazer frustração para o nosso coração. Vai trazer frustração para nós, mas nós precisamos saber exatamente quem nós somos. A gente pensa o que vamos pensar de nós, né? Aí tem aquelas mulheres às vezes com autoestima muito baixa. Acham que não são capazes, que não vão conseguir, porque não tem uma formação, porque às vezes não são mães, nunca conseguiram gerar um filho. E às vezes não tem respostas, porque nunca conseguiram gerar um filho. E se acham menos, você não é menos. Deus ama você da mesma forma, amém? Se você nunca conseguiu ter um diploma, fazer uma faculdade, você é especial sim. Amém? Tem outros dons, outros talentos em você, que talvez em quem tem uma formação não tenha. Nós precisamos saber quem nós somos e o que pensar de nós. Em Romanos 12:3 fala: o que devemos pensar de nós mesmas, diz, pois pela graça que foi me dada, digo a todas vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E eu amo essa palavra equilibrado, porque é o que nós procuramos trazer para a nossa vida. Um total equilíbrio, nem de mais, nem de menos, amém? O equilíbrio, ele é necessário na nossa vida. Ele é extremamente necessário na nossa vida. Nós precisamos saber que o Senhor tem colocado dons e talentos em nós. E que nem sempre vamos ser boas em tudo, excelente em tudo. E não vamos dar conta de tudo, vamos dar conta daquilo que for necessário. Amém?
Então, que você não se sobrecarregue como mulher, que o esposo também possa compreendê-la, os filhos, né, possa compreendê-la, porque é necessária essa compreensão, somos uma família. Mulheres, como o presbítero falava aqui, Roberto, que criaram seus filhos sozinhas, né? Ou às vezes aquelas mulheres, aqueles pais mais tranquilos, né? E a mãe, aquele furacão. É claro que aqui não tem nenhuma mulher assim, é só em outras cidades, óbvio, né? E aí a gente quer dar conta, a gente quer fazer, a gente, né? Nossa, meu Deus, e a gente diz, esse homem não se mexe, esse homem, a gente fica aflita, com o coração quase saindo pela boca. Sente numa cadeira, estique as pernas, respire bem fundo, uma das técnicas aí, né? Para ansiedade, né? Respirar bem fundo, soltar a respiração. Se acalme, você pode infartar, tudo vai ficar do mesmo jeito. E tudo vai ficar do mesmo jeito. Se tranquilize, saiba que você tem uma identidade, tem coisas que você vai dar conta e tem coisas que não é para você fazer. Tem coisas que você não vai dar conta, mas você está querendo dar conta. A gente quer dar conta de coisas que não é para nós darmos conta. E quem está falando para vocês é uma pessoa que já tentou dar conta de tudo, extremamente tudo, né? Meu Deus, do marido, a quilômetros na frente. Quilômetros na frente, não, eu tenho que proteger todos, eu tenho que proteger minha família, eu tenho que proteger minha esposa, eu tenho que proteger. E aí um dia o Senhor falou, ei, calma, você olha para trás. Tua família está lá atrás. Você está muito longe deles. Você está muito distante do coração deles. Você está muito distante. Você está extremamente distante. Juntos, às vezes fisicamente, mas emocionalmente, estamos tão distantes. Porque estamos a quilômetros de distância. Tentando resolver coisas que não são para nós resolver. E às vezes a gente pensa, eu tenho que dar um te liga nesse marido, nesse homem, né? Eu sei que vocês nunca pensaram isso, óbvio. Mas, minhas amadas, queridas mulheres, hoje é um dia que se comemora o Dia das Mães. Se não for o Senhor falar com esse coraçãozinho aí que está do seu lado, dentro desse serzinho aí tem um coração que Deus fez. Imagina nós, você acha que nós vamos conseguir? Não, é só o Senhor. Se Deus desejar nos usar, eis-nos aqui. Mas às vezes nós nos escalamos para ser usadas pelo Senhor. Mas que a gente possa deixar o Senhor falar ao coração do nosso esposo aquilo que precisa ser falado. Que a gente não faça o trabalho do Espírito Santo, porque a gente vai endurecer esse coração muitas vezes. Por favor, não me tenha como cruel, porque hoje os maridos estão aqui. Mas que o Senhor nos dê sabedoria, estratégia, para nós vivermos de uma forma mais saudável, amém? Mais feliz, mais leve, porque temos o Senhor Jesus para trocarmos esse fardo que é pesado, mas às vezes a gente está carregando um fardo extremamente pesado. Estamos afadigadas, estamos frustradas, decepcionadas. E a primeira pessoa que a gente transfere as nossas frustrações, depois de estar frustrado com o marido, filho, gato, cachorro, é para o nosso Deus. Começamos a nos frustrar com Deus. E aí, Deus, eu já fiz tudo e você não vai fazer nada? Mas que a gente possa descansar, saber que se nós descansarmos no Senhor, Ele vai sim agir. Ele vai sim agir em nós. Amém? E desejamos que o nosso esposo também esteja sensível a Deus, para que o Senhor haja também no seu coração, dos filhos, dos netos. Né? Aqui já temos muitas vós que já se preocupam com as gerações que estão por vir. O que será dos meus netos? Será que vão servir a Deus? Será que vão dar continuidade na fé? O que serão? O que farão? Mas que a gente possa crer que a oração é uma semente que vai nascer. Que a gente possa realmente buscar o Senhor. Buscar de todo o nosso coração. Porque senão geramos tantas doenças emocionais dentro do nosso coração. Começamos a gerar tantas frustrações, tantas doenças.
E nós precisamos olhar para o nosso coração, deixar o Senhor sondar nosso coração e deixar o Senhor nos curar. Às vezes a gente quer trabalhar independente, né? E quando a gente olha para o céu, a gente vê a Trindade trabalhando em conjunto, né? Deus, Ele enviou Jesus para vir nos resgatar. E aí quando Jesus voltou para o céu, deixou o Espírito Santo aqui para falar aos nossos corações, para nos convencer do juízo, do pecado. E às vezes nós queremos trabalhar sozinhas, e a gente vai, que nem um furacão. E a gente quer resolver tudo para todos, e a gente quer fazer tudo, e não consegue fazer absolutamente, às vezes, nada. Nos sentimos improdutivas, ineficazes, e sentimos que estamos muitas vezes sozinhas. Mas Deus está conosco, amém? Deus está conosco, e Ele quer governar a nossa vida, Ele quer nos conduzir para poder governar e conduzir a nossa família. Se Deus não governar a minha vida, não me conduzir, Ele não vai governar e conduzir a minha vida. Então é necessário que o Senhor realmente governe, conduza a minha vida, para que Ele possa então governar e conduzir a minha família. Muitas vezes a gente diz, né, que a mulher é o termômetro da casa. Você já ouviu isso, né? Ela que sabe a temperatura. Ela que vê, ela que sente. Interessante que lá em Provérbios 31, fala desta mulher assim que a gente se espelha muito nela e deseja muito se tornar essa mulher. Então essa mulher fala lá no 31, 21, fala que quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Esta mulher, ela se reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria, ensina com amor. Te viu aqui hoje as crianças falando dos frutos do Espírito, quer dizer, do fruto, né? Falamos errado, né? O fruto com várias partes, porque é junto, né? É junto esse fruto, ele vem junto. A presença do Espírito Santo em nós traz esses frutos, né? A gente vai buscando, aperfeiçoando esse fruto com esses vários gomos aqui, como foi representado. Então, às vezes, essa mulher, ela é cheia de virtudes maravilhosas, extraordinárias. E às vezes a gente diz, a mulher, então, o termômetro, ela sente o que está acontecendo, né? Quem precisa ser mais aquecido, quem precisa de mais atenção, quem precisa ficar mais quietinho. Mas eu diria que a mulher, ela é o termostato. Porque o termômetro, ele tem a capacidade apenas de medir a temperatura, mas o termostato não. Ele tem o poder de mudar a temperatura. O termostato, se está muito quente, ele esfria um pouco mais, né? Se os ânimos estão aquecidos entre irmãos, entre o casal, então aquele que realmente é termostato, ele acaba acalmando, diminuindo a temperatura, né? Se ele chega em casa, a mulher chega em casa e vê que cada um está num canto, entristecido, um lá para um lado, ela junta, ela já faz uma refeição, ela aquece aquele ambiente, amém? Então eu diria que nós somos esses termostatos, aquela que tem a capacidade de mudar a temperatura do ambiente, amém? Que a gente possa ser essa mulher que a gente pode chamar de termostato, aquela que acaba mudando, não para o pior, mas para o melhor, amém? A gente tem essa capacidade, Deus colocou em nós, e que a gente utilize ela da melhor forma possível, aquecendo o ambiente, podendo juntar a nossa família, podendo aproximar um coração do outro e nos aproximar o nosso coração do esposo, permitir que o esposo também aproxime o coração dele de nós. Porque às vezes a gente é aquela que só joga água fria, né? O termostato que só esfria, né? Mas que a gente possa ser o termostato que aquece. Você e eu temos o poder de mudar a temperatura e que a gente possa colocar então na temperatura certa, amém? O Senhor, Ele precisa então, para que isso aconteça, para que a gente tenha todo o fruto do Espírito Santo, para que a gente seja esse termostato da forma certa, a gente precisa deixar que o Senhor, Ele realmente controle,
os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, atitudes, tudo em nós. Tudo em nós. Realmente Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Amém? Que a gente possa deixar realmente o Senhor ser Senhor, o que governa, o que conduz as nossas vidas. Como famílias, nós precisamos de Deus. E eu digo aqui em nome de todas as mulheres, nós mulheres, precisamos de você, homem que é marido. Precisamos de vocês, filhos. Amém? Precisamos, nós precisamos. Nos chamamos de família, mas será que temos sido realmente uma família? Temos nos comportado como família? Será? Como que está a temperatura lá no seu lar? Pense nesta noite, mulher, homem, filho. Pense nesta noite, como que está a temperatura? Está gelada? Cada um vivendo a sua vida dentro do mesmo teto. Será? Será que cada um vivendo da sua maneira? Eu recebo, às vezes, vou conversar com tantas mulheres. E as mulheres às vezes falam, pastora, eu não sei nada do meu marido. Não sei nem a senha do celular, não sei quanto ganha, não sei por onde anda. Isso me choca. Eu disse, meu Deus, tantos anos vivendo debaixo do mesmo teto, mas não são uma família. Mulheres que às vezes também, escondem tantas coisas do marido, onde vão, o que compram, o que fazem, quanto ganham, com quem conversam, uma vida independente, filhos dentro do mesmo lar, querendo ter uma vida independente. Eu tenho os meus amigos, virtual, que para eles são real. Somos uma família, e nós que somos a igreja de Cristo Jesus, e nós temos que fazer a diferença, tem que ser diferente com nós. Amém? Tem que ser diferente com nós. Mas que a gente possa então ser os termômetros, amém? Tanto o homem como a mulher, a gente possa ser o termômetro, mas principalmente nós mulheres, que fique gravado no nosso coração. Desculpa, irmãos, vocês não vão me corrigir? Termostato. Termostato, porque termômetro só tem o poder de medir a temperatura, mas termostato tem o poder de mudar a temperatura, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar nesta noite. Que nós possamos ser uma família segundo o coração de Deus. Uma família aquecida por Deus, uma família que se sente amada, não só uma família que vive debaixo do mesmo teto, mas uma família que realmente é família. Família está no coração de Deus, amém? Eu queria chamar